deixar o microfone aberto aí, tá, ô Paulo? À medida que for aparecendo dúvida aí, você pode perguntar, viu? Sim, senhor. Aí, deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Pois é, igual eu estava explicando antes aqui, né, para quem está assistindo só a gravação, aí o Gilberto e os outros alunos, né? Eu estava explicando aqui para o Paulo que ele está com medo do projeto industrial, né? Estava explicando que para você conceber ele, ou seja, projetar, desenhar, calcular, ele é até simples, né? Potência, os projetos de potência, ele é mais simples do que o predial. O problema é você instalar, né? É instalar, né? Configurar o inversor de frequência, soft starter, um quadro lá de comando, uma QTA, né? Um quadro de transferência automática. Isso sim é complicado, é canseira. Mas o projeto em si mesmo, vocês vão ver que é, ó, três palitos. Então vamos lá. E as primeiras atividades aí, como a gente tinha falado aí na aula passada, né? Estava aqui até reforçando aqui com o Paulo. é, Nós tivemos o azar de só ter três web aulas aqui, né? Ou três, não, quatro, né? Então vai dar certinho para a quantidade de atividades aqui. Como essa matéria aqui de projeto industrial, ela tem mais uma característica, porque o projeto mesmo, os cálculos, sabe aqueles cálculos que vocês aprenderam lá em projeto predial, né? Que era, não tem aquele critério lá da NBR 5410, deixa eu ir no, deixa eu aqui para o predial aqui. Não tem os critérios que vocês aprenderam lá com o Theo. Ah, essa aqui é a turma do Theo, isso mesmo. Provavelmente o Theo passou. Vou até abrir aqui a apresentação. Eu estava até ministrando na primeira aula sobre projeto predial, né? Provavelmente o Theo, ele falou da NBR 5410, né? Que é que era a Bíblia aí para instalação, né, no que tange a instalação elétrica de baixa tensão. Ele deve ter comentado que a NBR 14039 são para instalações de média tensão. A questão é que, embora uma indústria precise de um transformador, né, um transformador próprio, porque numa residência, né, num pequeno comércio aí, né, um botequinho aí de esquina, aí, por exemplo, você pega energia direto da baixa tensão lá da rede da rua, né? Lá do transformador. Lembrando que o transformador ele está ali na rua para fazer o quê? Para pegar a energia de média tensão, que por fase a 13,8 tem 7.965, ou seja, estouraria qualquer equipamento, seja o seu chuveiro de sua casa, seja uma máquina gigantesca, uma calandra lá que dobra chapa, né? Elas foram projetadas ambas, né? O chuveiro, a calandra, né? Embora ela tenha uma potência muito maior do que a do chuveiro, ambas foram projetadas para ser energizadas com baixa tensão, né? Já a calandra, né? Se for a trifásica, né? Ela vai funcionar com 660, né? Ou seja, pega a tensão bifásica, né? Que é a bifásica é a monofásica 220 vezes raiz de 3 dá 380. Aí você pega a bifásica, multiplica outra vez por raiz quadrada de 3, você tem a tensão trifásica da baixa tensão, que dá aproximadamente 660 volts. Então, ela vai ter 660 volts, ou seja, continua sendo baixa tensão. Aí lembra lá na matéria lá de segurança e eletricidade, né? A baixa tensão ela é até 1.000 volts, né? Isso porque a baixa tensão nem sequer chega próximo desse valor, né? Ou seja, ela chega a 660, é até aí. Tem condutores internos aí, né, para instalações internas que ele já viu aquele condutor, o 750 volts, né? O 750 volts, ele suporta, né? Ele suporta um potencial elétrico até maior, né? Do que a maior tensão que você vai encontrar aí.
Então, a questão é que ambas, né, seja o predial, seja o industrial, eu vou utilizar baixa tensão. E o critério é o mesmo, ó, critério para iluminação, né, aquele por área, né, se é maior, se a área é maior ou menor do que, né, 6 metros quadrados, aí você coloca uma carga alocada para cada ambiente. O Theo deve ter falado dessa regra aqui. Aí tem também o critério, né, em conformidade com a 5410, que é para tomadas de uso geral. E esse critério só existe para iluminação e tomada de uso geral. Tomada de uso específico, o próprio nome já diz, né? Ela é específica, então você vai lá no equipamento e vê a potência dele, né? E é a partir da potência dele que você vai dimensionar o circuito. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, o projeto predial e industrial, os critérios são os mesmos, viu? A diferença, por exemplo, o industrial ele vai utilizar, por exemplo, a Heinz, né? Meu cunhado, ele trabalha, ele é um engenheiro de segurança lá da Heinz. Antigamente ele era do Brasil e da Ambev, né? Então, você tem turnos, tem vezes que o meu cunhado tem que trabalhar de madrugada lá, né? Tem turno, qualquer hora que você for lá na Ambev ou que você for na Heinz, tem a galera lá trabalhando. Como ele é da segurança do trabalho, se ele tiver que fazer algum trabalho ali especial, né? Fazer, o pessoal chama de LTCAT, né? Laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Aí, por exemplo, eu vou fazer uma LTCAT de um setor que ele funciona, vamos supor que esse setor só funciona no turno da madrugada. Então ele vai ter que ir lá no horário, no turno da madrugada, para analisar o ambiente de trabalho e fazer esse estudo para ele gerar, né, lá para a Ambev ou para a Heinz ou para qualquer outra empresa que esteja pedindo esse estudo aí, né? Então, a diferença é que a indústria ela utiliza 24 horas por dia, 7 dias por semana, essa energia. Tem indústria que tem um horário, né? Sei lá, funciona até às 18 e tal, né? Mas, por exemplo, a organização Jaime Câmara ali, né? É direto. Os transmissores de energia ali, né? De sinal de TV digital é funcionando 24 horas por dia. Tem o pessoal lá da Telecom, né, telecomunicação, que dá manutenção nos transmissores. Tem o pessoal lá da industrial que cuida ali do chão de fábrica. Tem o pessoal contratado também. Tem alguns eletrotécnicos ali que é para dar manutenção na subestação, e geralmente eles gostam de contratar um eletrotécnico que tem também um curso de eletricista de redes, né? Que aí o eletricista de redes ele tem um bônus que ele faz o treinamento, né? Para fazer armar, né? Ou rearmar uma subestação lá à distância, né? Com a vara de manobra universal. Então, basicamente, o projeto, a concepção, ela é a mesma, não muda nada, tá? Aí, vamos já entrar já na análise. Vamos lá para outra pasta aqui, ó, projeto industrial. Vamos analisar já, né, de cara, que é a atividade um. Aí, deixou aqui já na pasta, eu já até, ó, dentro aqui, ó, atividade um, ó, eu vou deixar o material extra para vocês, tá? Porque essa primeira atividade, ela é uma planilha de preços. Eu vou baixar aqui a situação de aprendizagem, né, propriamente dito. Vou baixar aqui, ó, tem essa pasta logo abaixo aqui, ó, é a subestação, né, vamos dizer assim, da indústria aqui, né? A gente tem aqui os projetos, né, as plantas baixas. E aqui a gente tem, né, a folha de atividade.
Então é muito material, mas vocês vão ver que dá para a gente encaixar aí certinho. Então, ó, a gente tem, deixa eu colocar aqui, vamos criar nossa pasta aqui, atividade, né? Aqui, aí lembra que elas estão numeradas, ó, 1, 2, 3 e 5, porque até não ficou gravado, né? Mas eu explico de novo aí, né? Para quem tá vendo a gravação, tá? É porque ela tem, se eu não me falha a memória, tem cerca de 6 atividades. Daí a gente só escolhe 4 geralmente, né? Eu poderia até ter escolhido até menos, né? Mas é aquela história, né? O pessoal escolheu aqui, né? O meu orientador aqui, né, o instrutor orientador aqui escolheu essas para essa turma, né? Então como se diz, eu vou acatar o que ele escolheu aqui, né? Ele selecionou a um, a 2, a 3 e a 5, tá? Então, pelo que eu vi aqui, não tem cálculo luminotécnico. Geralmente, quem faz cálculo luminotécnico é ou assim, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele pode fazer, mas geralmente quem faz é um arquiteto, até mesmo um decorador aí, mas basicamente o arquiteto, engenheiro civil é que gosta, principalmente o arquiteto aí. Agora a gente tem aqui a situação, né, de aprendizagem. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Ah, aqui são os projetos, né, lá do. Aí o que que eu vou fazer? O projeto eu vou deixar de fora deixa eu ver se é só uma situação de aprendizagem. Para as duas atividades é uma situação de aprendizagem. Então eu vou deixar do lado de fora aqui. Eu vou, eu vou colocar aqui, ó, atividade um, a TV1, né? Que é o que a gente está analisando hoje. Aí eu vou jogar para atividade um a planilha, que é a folha de tarefa, né? Que é em Excel. Só isso. Projeto eu vou deixar do lado de fora e a SAP 1, ó, que ela tem um contexto da atividade um e da 2 aqui. Ainda bem que ele não é muito longo aqui, dá para a gente agilizar aqui. Vai ver que isso aqui, ó, essa primeira atividade, ela não tem cara de projeto, não. Isso daqui é a de gestão, ó. Já que eu explico para você aqui, ó. Você vai abrir, ó, tá cheio, ó, arranjo de equipamento, memorial de cálculo. Ó, e tem cerca de 33 itens aqui, ó, documento ou atividades, né, diretas relacionadas ao projeto. E aqui, ó, você tem, ó, do item 41 ao item 50, você tem o quê, ó? Se é do 41 até o 50, então eu tenho 10 atividades aí. 10 atividades que estão, atividades ou documentos indiretos relacionados ao projeto, tá? Ao projeto industrial aqui. Eu, sinceramente, eu acho esse método mais difícil de explicar aqui, mas eu, como se já peguei a manha aqui, né? Vocês vão ver que é tranquilo. Parece um bicho de 7 cabeças, mas ele é tranquilo, tá? Então, ó, Marcos é um técnico trainee, né? Contratado pela Mega Projetos, uma empresa de grande porte na área de projetos industriais. Beleza. Esta empresa tem como filosofia atribuir um desafio inicial aos técnicos recém-contratados, né? Então todo mundo, né, igual lá na capoeira, né? Tem o batismo de fogo, né? Mas ainda bem que não é entrar lá
fazer o corredor polonês lá, não, né? Então, ó, então tem um teste, todo mundo que é contratado faz esse teste. Como a elaboração de um projeto desde a fase inicial até o detalhamento. Inclusive, é isso que aconteceu quando eu entrei como estagiário quando eu estava fazendo engenharia elétrica, eu entrei num escritório de projetos e daí eles pegaram o projeto desde a arquitetura, né? E aí eles separam tudo em pasta, bem organizado. Daí eu fui entender primeiro o que que era um arquitetônico, né? Desenho técnico eu já sabia o que que era, né? Que eu tinha feito eu já estava, se eu não me engano, acho que era no, no quarto semestre, ou seja, no segundo ano já, né? Então eu já tinha visto desenho técnico, já sabia o contexto. Aí que eu fui conhecer o famoso AutoCAD, né? O programa aí de desenho. Inclusive, eu nem tenho um curso de AutoCAD, não. Tudo que eu aprendi foi lá no escritório. Aí eles foram me mostrando o que que era uma planta baixa, né? Aí, ó, você tem noção aí de desenho, né? De vistas, né? Vista frontal, vista lateral. Então, o projeto, basicamente, seja o de predial da indústria, você parte de uma planta baixa, né? Nessa planta baixa é que você vai aplicar o projeto elétrico, né? No nosso caso aqui da eletrotécnica, né? O elétrico, também projeto de infraestrutura e de telefonia, que hoje em dia, né? Está integrado telefonia, que o pessoal chama de cabeamento estruturado, né? A telefonia como a gente conhecia, que era comutação de circuito, né? Hoje deu espaço a estações rádio base, né? Ou seja, torres aí de celular, né? E basicamente quando você conversa por um telefone fixo, na verdade você está conversando pelo VoIP, né? O Voz sobre IP, né? Então, no final das contas, a telecom virou, né, comunicação, virou dados, né, ou seja, a internet, CATV, né, a TV a cabo, né, a não ser a TV, não, é isso, é CATV, né, a CAT TV. O CFTV já aí é câmera, é segurança, é vigilância, né. Então, todo e qualquer projeto você pode aplicar em cima da planta baixa, tá? Inclusive o industrial. Então, nessa situação, a Mega Projetos recebeu uma solicitação de orçamento de um cliente para elaborar, né, o projeto elétrico de uma subestação de pequeno porte. Então, uma subestação, né? Vamos ver que pequeno porte é esse aí. O orçamento deverá englobar todos os documentos e atividades necessárias para elaborar um projeto de força, né, distribuição de força, iluminação, aterramento e SPDA. No caso aqui, a gente vai tratar mesmo só do de força, né, com iluminação e a parte aí de potência, né? O de SPDA, eu sei que acho que ele não está contemplado aqui não, né? Mas a ideia é essa. Ah, essa era a oportunidade que o João Alves, né, superior do setor de engenharia elétrica, estava esperando para envolver o Marcos, né, o trainee, para fazer, né, desde o início até a entrega do projeto, para ele entender o que que era isso, né? Então, o desafio inicial do Marcos é elaborar um orçamento para o projeto, né, composto por uma planilha de preço unitário. Você entendeu agora, Paulo, por que eu disse que a maioria das tarefas aqui não tem a ver com projeto, porque o princípio você já aprendeu, né? Que é o princípio de alocação de carga de iluminação, alocação de carga de força de tomada de uso geral, e específico é só você olhar lá na placa do motor, olhar na placa do equipamento, ver que tipo de alimentação, se é mono, se é bi ou trifásico, e fazer, né, essa instalação. O restante, né, como se diz, o restante é só administrativo. Isso tem mais a ver com gestão e administração do que propriamente o projeto industrial, tá? Então Ô, eu vou. professor, mas essa parte aí, ela não entra, na memória de cálculo do projeto que a gente tem que apresentar para o cliente, não? Ou fica Sim, só na parte de entra. fechar o contrato? Não, sim, entra, mas ela está incluída com o contrato.
Ah, sim. Depois você faz o orçamento, aí é que você vai elaborar o projeto. O projeto que você Então, está falando é o croquis dele? o croquis, né? Inclusive, eles já estão até pronto aqui, né? Vamos pegar lá. Pois é, porque, por exemplo, a nossa apostila, eu estava dando uma olhada nela, a parte dos cálculos do SPDA, o luminotécnico eu achei assim bem discreto, eu achei ele bem curto, o que a apostila nossa traz, né? Uhum. O SPDA eu achei ele um pouco extenso, mas assim, abrangeu bastante a 5419, Sim, sim. né? Não, Que e é, se eu não me falha a memória, eu não sei qual que é a versão dessa apostila que está aí, mas desde 2015, o SPDA, né, antes de 2015, ele tinha, se eu não me engano, é de 2015, viu? Ele tinha apenas um volume, né? Você ia lá na 5419, né? E só aham, tinha um volume para você baixar. Hoje em dia são quatro volumes. 4 volumes. Isso mesmo. Eu baixei elas e li porque eu não sei se eu vou dar conta não um dia de abraçar, mas o SPD é uma das coisas que eu quero fazer depois de Não, formado. e assim, eu não quero ser estraga prazer, mas ele é ainda muito mais fácil ainda. Aí você, não, professor, você está de brincadeira comigo. Ele é ainda É, mais fácil ainda. O problema é você instalar. Eu mas tô com um é serviço justa. aí com o meu cunhado, né? Aí até eu Aham, tava procurando uns eletricistas bons. É uma cidade aqui perto aqui de Goiânia. certo. Aí ele conseguiu. Eu tenho até que perguntar se ele tinha pré-contratado lá um eletricista para gente colocar, por exemplo, ali na verdade, não era o SPDA, mas é fazer a instalação do aterramento, Uhum, colocar os DPS, né, o supressor de surto, certo. em cada, é porque chama ASAP, Hum, é uma granja, né, ASAP. uhum, Eu sei, eu não me lembro que cidade que é, não. Aí, essa ASAP aí, eles têm, né, um galpão gigantesco, ele é baixinho, né, mas só que ele é bem comprido, de não sei quantos frangos lá, a produção, né, tem a parte ali a parte lá, as poedeiras, né, e tal. Aí você tem que fazer uma malha de aterramento em sim, volta, tem que colocar. Aí eu sei que mas ele que tá cuidando, porque ele tem mais tempo do que eu, né? Aí aham. eu falei, ó, no domingo eu posso ir lá, né, ajudar você a fazer essa instalação. Aí eu sei que ele estava pensando em contratar um ou dois eletricistas para ir lá e fazer as instalações, né? Eu sei que ele já foi lá umas duas vezes lá. Então, Tem que ser pelo menos, assim, desculpa a palavra, o eletricista e um badeco, né? assim, um ajudante ali, né, Tem que para contratar botar um marcha ajudante, ali, né? porque vai fazer uma malha de aterramento, vai fazer uma vala de 50 centímetros de profundidade por 20 de Isso mesmo. largura, é muita coisa. Dependendo do tamanho de um galpão desse que aloca Os, entre e 10 eu e sei que é 20 mil muito, aves, viu? é grande, é extenso. Eu tava, Eu sei que a área lá é gigantesca lá. Eu acho que tem mais de 22 prédios lá. eu imagino, eu conheço alguns aviários aí. Eu trabalhava com agronegócio, é coisa extensa mesmo. Pois é, por que que eu não vi seu nome antes aí? Então depois você me passa lá na mensagem lá do Ava aí, seu número, porque aí dependendo, você já está em Anápolis, né? Você já está mais Pô, próximo de Brasília. Eu sei que é entre Goiânia e Brasília aí, só não sei uhum. que cidade que é. Ali na E- região de Alexânia tem o pessoal do grupo Coqueiro, eu acho que é isso, o Coqueiral lá mas eles Pois são é. fortes aí. Eles têm a granja lá e essa granja dele faz parte do grupo do. Como é que chama, gente? Lá de Itaberaí? Super Frango, né? Da Boas Alimentos. Eles... Eu sei que é a Zap, acho que é a Zap que chama lá. Certo. Então, assim, aí essa parte de aterramento, a gente vai focar mais no projeto elétrico em si. Aí está vendo aqui, ó, tem tanto o arquivo em PDF como ele em DWG aqui, ó. A gente tem o arquitetônico aqui, ó,
E na verdade, tem um arquitetônico, esses cortes que tem aqui, ó, já é da subestação, ó, tá vendo? Aqui a gradezinha para fazer a gaiola de Faraday, né? Que os transformadores ficam lá dentro, ó. Vamos ver o outro arquivo que veio. Que é a parte onde eles ficam aqui, ó, ó, o tipo de telha que eles colocaram aqui. Deve ter uma ventilação forçada. Bom, pelo desenho tá parecendo que é vidro aí, mas geralmente é aquelas tipo gravia, sabe, de concreto armado, né? Ah, que aí elas têm uma angulação, né? Uma angulação ali para favorecer o fluxo de ar, né? Que entra na subestação. Aqui pelo desenho, como é esses desenhos de arquitetura, eles são genéricos aqui. Se fosse eu, colocaria, em vez de janela de vidro, coloca essa de concreto armado, né? Essas feitas aí na forma, né? De tipo gravia, né? Que ela tem a passagem para o ar aqui da subestação. Então a gente tem a planta baixa aqui, ó, tem os cortes, né? Ó, aqui está o corte B, ó, nos pontos um, 2 e 3 aqui mostrando. O outro é propriamente o diagrama unifilar. Vamos ver a potência de cada um aqui dessa subestação, ó. Ó, um é de 750 kVA, ou seja, ó, aí colocou aqui a potência aparente, ó. Aí tá certo mesmo, a média tensão ela vem em triângulo, né? A baixa tensão vai em estrela, isso mesmo. É, os dois são iguais aqui, ó. Dois transformadores de 750, tem um barramento geral, aqui, ó, casa de bombas, tancagem. Eu sempre leio esse nome errado aqui. Essa tancagem aqui, eu sei que é negócio de combustível. Eu sempre esqueço o que que é. É casa, ó, tancagem um, tancagem 2. Eu sei que essa tancagem aí é do reservatório de combustível. Então é a subestação para esse sistema aqui, né? Que tem um reservatório de combustíveis aqui, tá? Beleza. Professor, como é que eu vou? Aí é que tá, ó. Por que que eu acho esse exercício difícil, né? Na minha opinião, ele é difícil e também ele não é muito ligado a projeto, ele é mais o quê? Ele é mais administrativo. Se você perceber aqui, ó, se você já baixou ele aqui, ó, você está vendo que aqui, ó, no valor unitário, né? No valor unitário tem uma fórmula aqui, ó. Então já tem o valor unitário do serviço, né? De cada serviço. Então, aqui, ó, você tem ranqueado 33 serviços, né? Que são atividades diretas ou documentos necessários, tá? E você tem os serviços que são atividades indiretas ou documentos, né? Por exemplo, ó, anotação de responsabilidade técnica. No caso, se um técnico estiver assinando, aí ele não chama RT, chama RRT, mas o documento é o mesmo, viu? Porque hoje os técnicos respondem pelo o conselho, o CRT, né, o Conselho Regional dos Técnicos, né? Aqui em Goiânia, acho que é a região 1. É, aí nesse caso aqui, ó, a RT ela não contempla, porque na próxima atividade a gente vai fazer o memorial descritivo baseado no quantitativo de preço que foi levantado aqui. Ó, então, o que que eu vou fazer? Para cada tarefa dessa aqui, ó, arranjo dos equipamentos elétricos. Cada tarefa dessa, por exemplo, você vai lá lá na obra, né? Por exemplo, vai definir aonde que você vai colocar as máquinas, né? O local ali, né?
Aí, por exemplo, se é vamos supor, é um frigorífico, onde que eu vou fazer a instalação da câmara fria, né? Ou das câmaras frias aí, tá? É, sei lá, eu tenho uma produção igual lá na Jaime Câmara, lá, né? Eles produzem material gráfico, né? Então eles têm umas impressoras gigantescas lá que tem uma matriz que é semelhante àquele processo de serigrafia, né? Tem muita automatização hoje em dia, né? Mas o básico lá, eles além de produzir, olha, fazer a impressão do jornal lá, o popular, né? É, eles também eles produzem material de propaganda, por exemplo, para, sei lá, para lojas como Casa Bahia, Ponto Frio e por aí vai, né? Então, esse tipo de atividade que eles fazem. Então, você tem lá as máquinas que fazem impressão, né? Eu sei que é uns rolos gigantescos lá, né? Tem o papel especial. Lá eles têm também a rádio, né? A rádio daqui, né? A impressão aí do jornal daqui. E por aí vai, né? Dependendo aí do processo produtivo, você tem que fazer a visita. Muita coisa aqui, ó. Eu sei que é muita informação aqui, ó. Ó, planta de iluminação, planta de aterramento e SPDA, tá? O SPDA, ele é diferente do aterramento, tá bom? Aí como assim, professor? O SPDA, ele contempla o sistema completo. Ele contempla o quê? Num SPDA você tem aqui, deixa eu desenhar aqui em cima aqui, ó. Você tem aqui uma edificação, né? Aí essa edificação, se eu for fazer o projeto aqui de SPDA, dependendo aqui, eu vou colocar um captor, né? Ou um captor Franklin, ou um terminal aéreo aqui. Então eu tenho a captação, né? Aonde eu literalmente vou captar o raio, né? Não deveria ser para-raio, deveria ser chama-raio, né? Então eu tenho a captação no SPDA, né, que é o Sistema de Proteção, né, de Descargas Atmosféricas aqui. Então, eu tenho a captação, eu vou ter as descidas, deixa eu desenhar aqui com uma cor diferente, né, que aí para diferenciar da edificação, né? Às vezes eu coloco o terminal aéreo, dependendo do tipo de edificação, eu posso utilizar, que é o caso lá dessa granja que eu comentei com você aí, ô Paulo. É, Eles estão utilizando a própria estrutura metálica, a, a espessura lá da chapa é suficiente, né, para suportar uma descarga atmosférica, né? Então a captação é a própria cobertura, a cobertura metálica lá, né? Mas dependendo, você tem que pôr o captor Franklin ou então um terminal, né, que na verdade é como se fosse uma haste de aterramento, só que ela fica aqui em cima no prédio, né? O terminal aéreo, tá? Então você Uhum. tem a captação, você tem as descidas, né? Essa descida ela pode ser aparente em volta aqui do prédio, ela pode ser por cordoária aqui, né? Cordoária parecendo mesmo tipo o cabo de alumínio com alma de aço. Você pode ter por barra chata de alumínio. Tem umas cordoárias que elas têm, ela é tipo uma malha, né? Ela é uma trama, ela é achata também. Você pode utilizar essa trama aí. Ela é pouco utilizada, viu? Pelo menos os projetos que eu vi, né? Então você tem as descidas, né? E por fim você tem o sistema malha de terra, que é aonde na captação, na descida, você vai o quê? Você vai direcionar a descarga atmosférica, né, ao longo aqui da cordoária de aterramento, para ela dissipar essa descarga e desviar do que importa, né, que é a edificação, né, são as pessoas, a edificação aqui e os equipamentos que estão nessa edificação para proteger aqui, né? Então, para cada tarefa dessa, você pode utilizar um desses profissionais, ou engenheiro, ou projetista, ou desenhista, ou pessoal lá do administrativo, tá?
Aí como é que você vai conseguir compor essa lista aí de preços, né? Tanto unitário quanto o valor total. Se você olhar aqui no final aqui, ó, a fórmula, ela tá, ó, tem a parte aqui que ela faz o cálculo considerando sem o imposto, né? Com o imposto, ó, inclusive até a informação que está aqui, ó, está considerando ó, PIS, COFINS, CSLL, IR, ISSS e o total geral. Então, a partir, a questão é você entender aqui em cada fase desse processo, né? Aqui, esse aqui é a estimativa homem-hora aqui, né? Basicamente, mas é o profissional, o pessoal lá da engenharia civil que utiliza essa unidade aqui de medida, né? Mas nesse caso aqui é o valor mesmo. Para cada tarefa dessa, tá vendo que esse aqui é um projeto, assim, ele é bem. Tá vendo que é uma parte aqui mais é administrativa, mais é de gestão. Isso aqui, ó, geralmente, o projetista, né, do industrial, ele nem toca nesse documento aqui. Vou falar real para vocês, né? Ele não toca nesse documento por quê? Porque geralmente ele vai fazer o desenho primeiro, aí, se você quiser estar no mercado, você vai utilizar o Proelétrica, ou o CAD-Proj, ou o AutoCAD Illumine. Aí, a partir do desenho, é que ele vai gerar, por exemplo, uma lista de material. E hoje em dia a lista de material, ninguém, nem um eletricista, põe a mão, né, lá na prancha para ficar cotando, né, ali manualmente, vendo ali, né, fazendo uma composição de preços ali. Você já clica com o direito do mouse lá e pede a lista de material do projeto inteiro, tá? Então aqui basicamente a tarefa é para cada tarefa dessa você vai arbitrar, ou seja, você, né, aí a gente teria que ter conhecimento aqui de, né, de administração, né? Então, aqui é uma tarefa arbitrária. Você vai arbitrar, ou seja, o valor para cada tarefa dessa daqui, quanto que vai valer, por exemplo, nessa primeira tarefa de arranjo de equipamento elétrico, só quem vai agir nessa tarefa aqui é, por exemplo, o engenheiro. Estou chutando aqui, ó, o engenheiro, a hora dele aqui, ó, para essa tarefa aqui, sei lá, 20 pila. Para o projetista aqui, sei lá, 10 pila. E para o desenhista vai sair R$ 5 aqui. Se você observar, bom, deveria ter saído aqui. Bom, tem algo errado que não está correto, aconteceu aqui. Deixa eu ver, 20. Aí eu devo ter corrompido a tabela. Já deveria estar. Eu acho que na hora que eu desenhei aqui, eu devo ter bugado ela. Deixa eu pegar a minha análise aqui. Aqui, ó. Essa daqui, uma que eu demorei um tempão para fazer aqui, ó. A partir do momento aqui, esse aqui eu vou ter que baixar de novo, viu? Aí aqui eu fiz um resumo aqui, ó, por exemplo, para arranjo de equipamento, ó, eu coloquei na época que eu estava elaborando aqui, ó, coloquei que o engenheiro, o valor, né, R$ 4, o projetista é 16, do desenhista é 4 e da administração aqui, ó, eu acredito que esse do administrativo aqui seja para você lá Lembra que é a Mega Projetos, e a Mega Projeto está fazendo para DCD combustíveis e derivados, né? Então, você é da Mega Projeto e está elaborando, né, a lista aqui para eles. A partir do momento que você vai alimentando aqui, ó, eu posso até baixar ela de novo.
Você vai alimentando, os valores vão aparecendo aqui, ó. Deixa eu baixar ela de novo, porque eu acho que na hora que eu desenhei a malha de aterramento, eu devo ter corrompido. Certeza. Folha da atividade um. E para não ter dúvida, eu vou até abrir ela aqui na pasta de download. Isso às vezes acontece, viu? Quando você tem fórmula ali, se você ficar fuçando demais no arquivo Excel aqui, habilitar a edição, deixa eu ver, acho que agora vai dar certo, ó. Vou até pegar os valores que eu tava, 20, sei lá, 15, 10, sei lá, vamos botar 0,5. Aí estranho, era para estar saindo, né? Cada valor que eu coloco aqui, deixa eu ver se eu pondo mais aqui, ó. Aí era para estar aparecendo aqui. Unidade total. Mas será que ela está quebrada? Se ela tiver quebrada, eu vou pedir lá para a monitora colocar uma nova, tá? Ela não deveria estar comportando assim, não. Ela deveria já estar aparecendo o valor. Ah, lembrei, ó. Você tem que colocar a quantidade de arranjos de equipamento, né, que você precisa aqui. Por exemplo, é uma cópia, né? Eu preciso, não uma cópia, não, sei lá, duas cópias. Uma para colocar no prontuário das instalações elétricas e outra para o projeto, né? Então, agora deu, ó, aleluia, né? Glória a Deus. Então, ó, foi aqui que eu esqueci, ó. Por exemplo, no arranjo de equipamentos elétricos aqui, ó, você precisa, por exemplo, de duas cópias, né? Aí esse classificação de áreas, porque uma para você colocar no prontuário das instalações elétricas, né? E outra para você colocar lá no projeto para o pessoal já começar, né? Fazer a instalação, por exemplo, tá? Então é isso mesmo, ó. Até tá aqui, ó. Se você não, ó, por exemplo, aqui, ó, fora de escopo é que esse classificação de áreas da planta, né? Por exemplo, uma planta que tem área classificada, por exemplo, ela tem o risco de explosão, tá? Mas assim, essa classificação, por exemplo, expedição, treinamento, vestiários, esse tipo de classificação de área, né? Se ele não está previsto lá no projeto, você coloca aqui, ó, fora de escopo, ou seja, não aplicável, né? Lembra lá na matéria lá de segurança em eletricidade, né? Tudo que no checklist lá da NR10 que não é aplicável, por exemplo, você está fazendo um estudo, né, de uma manobra para eletricista de rede de distribuição, ou seja, é uma manobra com circuito energizado ou desenergizado? É desenergizado. Então, todos os itens lá da NR10 que não contemplam circuitos energizados, eles estão o quê? Eles são não aplicáveis ou fora de escopo, tá? Aí detalhes típicos, né? Detalhes lá das plantas. Então você vai arbitrando o valor da hora aqui do de cada um aqui, né? Né, o valor da hora de cada um aqui para cada tarefa, né? E aí você coloca a quantidade, né? A quantidade de cópias, né? De diagramas aqui que você precisa, né? Ou três, ou na maioria delas aqui dá um, ó. Isso aqui são para atividades diretas, ó. Ó, por exemplo, aqui, ó, anotação de responsabilidade técnica. Eu vou precisar, nesse caso, eu precisaria de mais, viu? Para aprovação na concessionária,
eu preciso de uma cópia da anotação de responsabilidade técnica. Mas hoje em dia, eu não preciso nem imprimir. Eu posso baixar, depois que você faz a anotação, né? Você baixa lá no site lá ou do CREA, né? Se for engenheiro, ou do CRT, né? Você baixa ela no arquivo PDF e para você dar entrada hoje, você não precisa nem imprimir, você já baixa o arquivo direto. Então, uma cópia só, uma cópia para obra, né? Vai com o fiscal de obra e ele vai aparecer, viu? A certeza que a gente tem é da morte que o fiscal de obra vai aparecer lá para te atormentar, para saber quem que é o engenheiro responsável, quem que é o eletrotécnico, ele vai estar lá igual o pai do Cris lá para te atormentar. Então, uma cópia, né, de ART e tem o valor, né, o, o valor dela aqui, né? Aí tem que ver, né? Dependendo da área, né, tem um valor genérico aqui para cada um. Então, a tarefa um, você está vendo, é pura e simplesmente administrativa e de gestão, né? Ou seja, é de você fazer essa planilha de preços unitários para no final, ó, o meu orçamento aqui, o seu pode dar diferente, viu, Paulo? Ou de qualquer outro que estiver assistindo aqui a web aula, né? Então, para cada um vai dar um valor diferente. O Paulo, espera rapidão aqui, que eu vi que deu 10 horas aqui. Tranquilo. Só para a gente fechar aqui a aula, antes que eu esqueça, emociono aqui, ó. Deixa eu sair aqui e entrar novamente. Ó, consegui. Ainda bem que eu tava de olho aqui no relógio. Já que a gente fecha aqui a. Só um minutinho, já que eu volto aqui para. Ah, beleza, deu certo aqui. Então, Paulo, basicamente. Você precisa fazer, aí dá uma olhada aí na hora que você assistir a gravação da aula aqui, ó, você pode até dar uma Uhum, pausada aqui para ver cada serviço aqui, para você ter uma base, tá? certo. Aqui o das atividades indiretas, né? Pode ser que o seu não dê esse valor aqui. Isso é normal, viu? Uhum, Aí o valor que der para o seu aí, a gente vai utilizar ele lá para atividade 2, tá? Aí sim, para te senhor. ajudar, eu já pedi, né, para a monitora colocar um material extra daquele mesmo jeito, né? Igual eu faço nas outras UCs aí, né? Certo. Se precisar do material extra, aí geralmente ela coloca aqui em cima, né, na área de vídeos aqui, né? Uhum, Em cima da videoaula. sim, Beleza? senhor. Beleza. Então é isso, Paulo. Tá vendo? No final das contas, tem mais a ver com, pelo menos, essa tarefa aqui, viu? A última tarefa vai salvar a gente. Mas, assim, ela é um cálculo que você talvez vai ser a primeira e a última vez que você vai fazer ele. Porque hoje Certo. em dia, né, a gente utiliza programa, planilha, né? Começou usando planilha, né? Aí depois da planilha, os programas aí, né? A arquitetura BIM, né? O AutoCAD, chama Revit, né? O O Revit. Revit. Aí, meu filho, depois dessa automatização e agora com GPT, né? Aí não tem jeito, não. É caro pra caramba o programinha, professor. Eu fui atrás do Alto QI, R$ 5.000. É. Não, e tá até barato. Eu me lembro como se fosse hoje. O meu chefe comprou o Lumine, a versão lá que tinha. Se eu não me, eu vi e naquela época, né, acho que foi 4.800. 4.800 era dinheiro, né, naquela época. Uhum. Foi em
2004, se eu não me engano, se não me falha a Nossa, memória. que absurdo, que era muito Aquela dinheiro época, mesmo. Valia bem, né? valia bem. O problema é quem está começando, né, professor? Aonde que eu vou enfiar isso aí tudo, né? Pois é, Por isso que a gente né? faz na mão, eu estou tentando A gente fazer faz umas na coisas mão um para pouco mais entender e simples aí aí. depois só automatiza. As Só empresas automatiza o tudinho processo, né? utilizam. É. Tá certo. Vou parar aqui a gravação, tá bom? Tá ok, professor, tá ok. Então fica com Deus, né? E até a nossa Professor, próxima web aula. Bom descanso, viu? Deixa eu parar aqui. para nós todos, Mas um bom pode feriado perguntar aqui, eu amanhã. tô parando a gravação, mas pode perguntar aí. Tá certo? Não, tá tranquilo. Eu vou